isso em todos os momentos. Quando o senhor vê, depois de ter feito tudo isso, reformas que, primeiramente, o seu governo foi a recuperação econômica do país. Tínhamos tido uma recessão pesadíssima, a maior da história do país até hoje, em 2015 e 2016. O senhor assumiu exatamente no segundo semestre de 2016 e depois 2017 foi o seu primeiro ano cheio no governo. Lá o país cresceu inicialmente 1%, depois o IBGE reviu aquele crescimento, se não me engano, para 1,1%. 1,8%. No primeiro ano? No primeiro ano. Bom, enfim, aí a gente começou a ter uma recuperação. Se me permite, tinha um PIB negativo de 5 pontos. Sim, aí nós estamos falando de reforma trabalhista, teto, reforma do ensino médio. E agora o senhor está vendo esse governo dizendo que precisa voltar boa parte das reformas. Qual a opinião que o senhor tem sobre isso? Lamentável, né? Sim. Eu lamento porque... Mas também eu vejo com alegria que o ministro da Educação, vamos tomar o caso do ensino médio, o ministro da Educação, que é o Santana, Camilo Santana. Sim, Camilo Santana. Ele, sem embargo de ter ouvido isso do governo, eu já ouvi algumas declarações dele dizendo o seguinte, que é quase impossível modificar a reforma do ensino médio. E até, digo a vocês o seguinte, interessante, quando o Mendonça Filho era o ministro da Educação, ele me trouxe um projeto de lei para fazer a reforma do ensino médio, né? Eu disse, Mendonça, eu fui presidente da Câmara a primeira vez em 97, 98. Já se falava em reforma do ensino médio. Tem mais de 30 projetos de lei correndo e nunca chega ao seu final. Vamos fazer por medida provisória, que era outra ideia dele. Ele também pensava dessa maneira. E fizemos por medida provisória, porque ela entra em vigor imediatamente, né? Sim. Houve alguns protestos, etc., mas convertido em lei, o que aconteceu é que 98% dos secretários estaduais foram a uma solenidade no Palácio do Planalto para comemorar a reforma do ensino médio. E até eu digo uma coisa curiosa, que eu dizia hoje para uns amigos que falavam sobre isso. Havia uma demanda no setor, né? Sim, porque o ensino médio estava inteiramente, com a devida licença, esfarrapado, né? E eu me lembro, Zé Maria, que no meu tempo de estudante, você tinha o curso ginasial e depois, se você fosse para humanas, você ia para o curso clássico nos 3 últimos anos. Sim. Você ia estudar latim, história, português, etc., né? Se você fosse para exatas, engenharia, medicina, você ia para o científico. 3 anos, né? De alguma maneira, é quase um retorno àquele passado muito próspero. Ainda tinha normalista. E tinha normalista, o ensino normal. Ora bem, esta reforma do ensino médio, ela o que fez foi exatamente isso. Foi especializar. O sujeito tem alguns anos de formação geral e depois alguns anos de formação especial. Além do que, a tese é da criação de ensino em tempo integral. Porque nós criamos 500 mil vagas naquela época, e o Rosselli, que foi o segundo ministro da Educação, quando veio aqui para São Paulo, ele não só implantou essa reforma, começou a implantar a reforma, como criaram, no governo Dória, várias vagas de ensino em tempo integral, que tem 2 vertentes. Uma vertente educacional e uma vertente social. Educacional, o aluno fica mais na escola e, portanto, aprende muito mais. E social num país pobre ainda como o nosso, porque o aluno se alimenta na escola. E isso é que nós temos que levar adiante. O que o Piotr fala, presidente, é muito importante, porque eu acompanho o trabalho no Congresso Nacional dia a dia. E a reforma da Previdência estava pronta para ser votada, o senhor tinha maioria. O que aconteceu ali, presidente, que não... Aconteceu o seguinte, é interessante, quando você está recordando de um fato muito importante. Era real? Não tinha maioria? Eu tinha maioria já na Câmara e no Senado. Aprovado. Você se recorda que havia uma resistência muito grande, porque, olha aqui, você mexer em direito de trabalho, mexer em previdência social, mexer em vespeiro. E nós fomos olha a França nesses lá, tópicos, né? Olha a França lá, como é que... Você viu como é que está a França? 2 anos só e a confusão que estão armando. Sim, sim. Exato. O que teve também foi a denúncia, né?